Você com certeza deve estar pensando o que nós devemos pensar ou como nós devemos reagir ao que o Papa Francisco disse a respeito das famílias homossexuais, da união civil, que foi a polêmica que girou o mundo ontem. Todo mundo falando só disso. Como de costume, como eu conheço as coisas que funcionam na igreja, demora um pouquinho para as coisas serem clarificadas, para os trechos da verdade começarem a aparecer, a gente começar a puxar os fios, eu resolvi esperar 24 horas antes de fazer o meu vídeo. Eu fiquei sabendo, um grande privilégio, antes de todo mundo aqui no Brasil sobre essa informação, poderia ter dado um grande furo de reportagem, mas não teria as informações precisas. Então, às vezes, as pessoas, na ânsia de dar o furo de reportagem, de ser o primeiro a dizer, acabam distorcendo, acabam exagerando, ou acabam interpretando errado, acabam dando a informação desencontrada. E eu quero clarificar para vocês da melhor maneira possível, segundo os fatos que eu consegui checar até agora, e são aqui aproximadamente meio-dia, aqui no Brasil, em Londrina, onde eu estou agora, para falar dessa questão da fala do Papa que aconteceu neste documentário. É um documentário feito pelo diretor Eugene Afinevsky, se não me falha a memória, esse é o nome dele. Ele foi aquele diretor russo que fez o documentário Winter on Fire, que eu recomendo a todos que assistam, apesar de estar na plataforma Netflix e ter sido feito pela Netflix. Esse documentário é muito bom e conta a revolta da Ucrânia na sua busca por liberdade e independência da Rússia em 2013. Ele é um bom diretor. Não sei como é que é a questão moral, as escolhas deles, pelo que eu entendi, ele também é a favor do casamento gay, etc. Mas vamos aos fatos. Ele produziu um documentário chamado Francisco em italiano, que contaria então como é a visão pastoral do Papa Francisco. Qual é o approach, a abordagem que o Papa faz nesse quesito pastoral. E são abordados vários assuntos nesse documentário. E um desses assuntos é a questão dos homossexuais. Tanto da presença deles nas famílias, como também na questão do direito civil, a sua união legal. Então, a primeira coisa, essa fala que aconteceu não foi em uma entrevista para este documentário. Aquela fala do Papa Francisco, que ele está nesse fundo bege, como você está vendo, ocorreu numa entrevista de 2019, feito a uma televisão mexicana chamada Televisa. Foi feita a Valentina Alazraqui e em 2019, se não me falha a memória aqui, foi no começo de 2019. A íntegra dessa entrevista está colocada não só na transcrição do site do Vatican News, que é a imprensa oficial do Vaticano, como também tem o vídeo inteiro da entrevista. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui, ela está em espanhol, mas é facilmente compreendida para aqueles que falam português. Então, a primeira coisa, não é uma entrevista que foi feita para o documentário, é uma entrevista que foi feita em 2019. Você deve estar se perguntando, bom, mas se o Papa disse isso em 2019, por que não gerou esse burburinho e essa perplexidade em relação aos católicos na época? Eu vou dizer, porque assistindo a entrevista, e esse trecho em que ele começa a falar está em 56 minutos aproximadamente da entrevista, é que ele foi cortado da entrevista que foi divulgada ano passado. Ou seja, o Papa fala realmente aquilo que ele disse no primeiro trecho, em que ele fala o seguinte: os homossexuais têm o direito de fazer parte da família, eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser expulso ou ter uma vida miserável por causa disso. Essa fala realmente está na entrevista, está inclusive transcrita no site da mídia vaticana. E o que ele quis dizer aqui, e no contexto, quando você vai ver na entrevista, não é que ele está dizendo que os homossexuais têm que ter uma família como os heterossexuais católicos têm direito, né? Um homem e uma mulher têm direito a ter uma família. O que ele está dizendo é que uma família não pode expulsar ou renegar ou tratar diferente um filho ou, sei lá, um enteado, alguma coisa do tipo, só porque ele é homossexual, porque ele tem essa opção sexual. Então, ele não está falando de criar e equiparar a família homossexual à família heterossexual, a família monogâmica de homem e mulher. Primeiro ponto é esse. Aí vem a segunda fala, que foi de fato a que gerou toda a questão que a mídia dizendo o Papa Francisco é a favor do desenvolvimento do direito à união civil homossexual ou não. E nesse trecho que aparece no documentário diz o seguinte: o que precisamos é criar uma lei de união civil e dessa forma eles estariam cobertos pela lei, né? Lo que tenemos que hacer es una lei de convivencia civil.
tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Eles quem? Aqui seria então, ao que dá a entender pelo contexto da versão do documentário, é que seriam os casais, né, ou melhor, os pares, não são casais, pares homossexuais. E que o Papa Francisco então estaria incentivando a união civil, né, porque em espanhol, lei de convivência civil é a linguagem jurídica técnica no espanhol, que é a língua original do Papa Francisco, que também foi feita a entrevista, para significar união civil. Se você for ver o Código Civil argentino, está lá a Lei de Convivência Civil, eles falam exatamente esse termo. Então é o seguinte, essa fala dele não está naquele vídeo original de 2019, mas está no documentário. O que então eu fiquei pensando, como é que uma coisa foi parar agora no documentário e não está na entrevista de 2019? Porque o que está no documentário foi utilizado da entrevista do ano passado. O que aconteceu? Em 2019, eu acredito que eles cortaram esse trecho, porque você vai ver, assista aí esses 10 segundos do vídeo que eu filmei para vocês, e você vai ver que ele vai dizer assim, nem por isso aprovamos os atos homossexuais, nem, aí corta e vai para outra pergunta. Assista o trecho. É uma família. E isso não quer dizer aprovar os atos homossexuais, né? ¿Sabe qué pasa que cuando usted... Os atos homossexuais, né? ¿Sabe qué pasa que cuando usted... Então você viu que tem um corte brusco na fala dele, o áudio é interrompido. Então o que eu percebi é que eles na época já viram que isso daria um problema, que causaria perplexidade nas pessoas e seria, vamos dizer assim, como é de fato uma declaração muito polêmica, e eles cortaram na época. O diretor do documentário agora teve então, pelo que se pode concluir, acesso ao documentário na íntegra, sem cortes, lá de 2019. Pegou aquele trecho e colou junto, como se fosse uma sequência, mas não é. É um trecho que vem bem depois, em que ele está dando uma explicação sobre a posição dele em relação a esse caso. Mas o fato é, até agora, que na verdade o Papa disse o que disse. Ele disse mesmo o que precisamos é criar uma lei de união civil para pares homossexuais, dessa forma estariam cobertos por lei. A sala de imprensa do Vaticano não desmentiu até agora, o Papa não desmentiu, nenhuma autoridade oficial que pode falar em nome do Papa também desmentiu isso, e o que nós podemos entender é que de fato ele disse, porque em 2019 esse trecho foi cortado. Então a situação, apesar de ter essa explicação um pouco mais complexa que eu estou dando para vocês agora, é que nós não podemos nos furtar, não podemos fugir ao fato de que o Papa disse o que disse. Mas eu vou dizer sinceramente o que eu penso disso. Eu estou simplesmente chocado, perplexo com essa situação. Eu tenho certeza que você, que está me assistindo aqui, quando viu essa declaração, ou sendo colocada no G1, na Folha de São Paulo, no Estadão, no Yahoo Notícias, ou mesmo no meu jornal No Brasil Sem Medo, ficou perplexo, ficou chocado com o que aconteceu. Né? Como que eu vou reagir? Meu Deus, o Papa falou um negócio desse, né? Sendo que a gente sabe que o ensino da igreja é o contrário. O que pensar, como reagir em relação a isso? Primeira coisa é não negar a perplexidade que te acomete. Isso é normal e eu estou assim. Entendeu? Estou perplexo até hoje, até agora com essa declaração dele. Segunda coisa, a fala aconteceu no contexto de uma entrevista em um documentário. Na verdade, numa entrevista de 2019 colocada no documentário agora. E essa entrevista, ela não é um magistério da igreja, entendeu? O magistério da igreja ocorre quando é feito todo o processo de um documento, a publicação, etc. Tem toda uma questão, você não pode simplesmente falar ensinar ou incluir uma coisa no magistério da igreja assim numa entrevista. Isso não acontece, o Papa sabe disso, as pessoas que estão com ele também sabem disso. Né, teria que ser publicado na Actas Apostólicas Sede, etc., que é toda uma questão procedimental da igreja para oficializar as declarações. Então, não é magistério, não é ensino, entendeu? Isso foi uma opinião que ele deu, uma declaração que ele deu, espontânea, como ele costuma dar, e dá esses deslizes, e esse deslize é de causar perplexidade, uma coisa grave, né? E assim, o que a gente observa dos papas anteriores, do Ratzinger, João Paulo II, Paulo VI e outros, é que, na verdade, assim, é exatamente o contrário do que ele ensinou, do que ele falou nessa declaração. Todos os papas anteriores, o magistério até mais recente, também prega contra isso. Inclusive, em documentos magisteriais, etc.
qualquer coisa, vamos dizer, vamos imaginar a situação hipotética, que o Papa Francisco quisesse mudar, né, e dizer que a igreja, sei lá, tem que incentivar a união civil. Vamos imaginar, se ele quisesse fazer isso, ele teria que fazer num documento magisterial, publicar isso, justificar porque que ele está buscando alterar a posição dos antecessores dele, etc. É uma coisa muito mais séria do que simplesmente dizer numa entrevista e causar essa perplexidade toda nos fiéis católicos de todo mundo, e um IUP, né, da militância gay, que agora vai usar uma declaração que não muda o ensino da igreja para fazer, né, oba-oba com a militância. Infelizmente, o que já está acontecendo é isso. Vamos dizer, o Papa falou e não sei o quê. Tudo bem, o Papa falou isso, mas o que a igreja ensina de fato, o seu magistério estável, perene e imutável, é que não é assim que deve ser. Se você olhar, por exemplo, na Congregação para a Doutrina da Fé, que é, vamos dizer, o órgão oficial da igreja que trata desse tipo de questão, teve um documento publicado em 2003, em junho, pelo cardeal Ratzinger, hoje o Bento XVI, na época de João Paulo II. Esse documento foi lido perante o Papa, foi assinado por ele, ou seja, tornou-se um documento e um ensino oficial de um Papa, o Papa João Paulo II, em 2003. Neste documento sobre as uniões homossexuais, fala-se explicitamente o seguinte: a igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode levar de modo algum à aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento legal das uniões homossexuais. O bem comum exige que as leis reconheçam, favoreçam e protejam a união matrimonial com base na família. Ou seja, o que ele está dizendo? A gente tem que respeitar os homossexuais, isso aí não é uma questão para a igreja, tem que ter respeito sempre, né? Agora, a questão é o seguinte, isso não significa que nós tenhamos de reconhecer a união homossexual civil. Pelo contrário, nós devemos, pelo bem da sociedade, pelo bem comum das pessoas, das famílias, etc., promover a união civil entre um homem e uma mulher, uma relação monogâmica. E aqui continua, a família, célula primária da sociedade. Reconhecer legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao matrimônio significaria não só aprovar um comportamento errado, com a consequência de convertê-lo num modelo para a sociedade atual, mas também ofuscar valores fundamentais que fazem parte do patrimônio comum da humanidade. A igreja não pode abdicar de defender tais valores para o bem dos homens e de toda a sociedade. Neste documento, ainda, no item 5, no ponto 5, é dito uma coisa importante para todos nós. É só mais esse trecho aqui, mas ele é importante. Em presença do reconhecimento legal das uniões homossexuais ou da equiparação legal das mesmas ao matrimônio, com acesso aos direitos próprios deste último, é um dever opor-se-lhe de modo claro e incisivo. Há que abster-se de qualquer forma de cooperação formal na promulgação ou aplicação de leis tão gravemente injustas e, na medida do possível, abster-se da cooperação material no plano dessa aplicação. Ou seja, a igreja está ensinando que não só a gente tem que proteger o matrimônio entre homem e mulher, tanto no âmbito civil quanto no âmbito eclesiástico, porque tem que ser feito aí dessa maneira, como também a gente deve se opor à união civil. Este é o que está dito no documento. E o Papa Francisco fez uma declaração naquela entrevista que é contra isso. Tanto é que ela é equivocada e causa perplexidade na gente, que ela foi cortada em 2019. Ou seja, o próprio Vaticano, na época, deve ter orientado, falou, olha, corta esse trecho, porque vai dar confusão com os fiéis, etc. E esse russo agora conseguiu o trecho na íntegra, que tinha sido cortado, e colocou no seu documentário. Esse é o contexto, é assim que aconteceu, infelizmente aconteceu isso, e todos nós estamos chocados e não sabemos muito bem o que fazer. Mas assim, eu sei o que nós devemos fazer diante dessa perplexidade, rezar. Nós temos que rezar pela igreja, para que as pessoas não percam a fé. Nós temos que resistir firmes na fé. Pedir também que você reze pelo Papa Francisco, porque às vezes ele acaba dando entrevista espontânea o tempo inteiro e acaba saindo essas coisas, entendeu? Então, infelizmente é assim, vamos rezar por ele. Ele é nosso Papa, vamos rezar e ter misericórdia. E, enfim, né? Foi uma coisa que aconteceu, mas nós continuamos firmes e resistindo na fé. Eu não vou, o pessoal está me perguntando questões canônicas, detalhadas, melindres disso e daquilo. Eu não vou entrar, porque assim, a situação está estranha, vamos dizer assim, tá tudo meio bizarro, vamos dizer assim. Então, eu não sou especialista em direito canônico, não sou canonista, tem gente que entende melhor do que eu dessas coisas. E como leigo, eu fico perplexo, peço que você reze pela igreja, pelo Papa, resista firme na fé. O ensino da igreja sobre isso permanece o mesmo, contra a união civil legal homossexual. E seria assim, nossa, seria maravilhoso se o Papa
ou alguém da Sala do Vaticano viesse a público, dar uma declaração retificando, mudando, explicando, etc., para que as dúvidas cessassem, né? E não ficasse esse bate-bola aí do pessoal o tempo inteiro tentando interpretar. O fato é que ele disse o que ele disse, estamos perplexos. E eu quero tratar com vocês de uma coisa importante, que é da promoção na minha livraria, que eu não tinha falado ontem. Eu iria falar ontem sobre isso, mas resolvi esperar, mas agora está na hora da gente falar da promoção na livraria. Que é o seguinte, é uma promoção que está rolando já desde ontem, dia 21, e o primeiro livro é História das Heresias e Suas Refutações, de Santo Afonso Maria de Ligório. É uma obra substancial que Santo Afonso vai abordar primeiro, na primeira parte do livro. Vai descrever as heresias, as principais heresias, minuciosamente, e depois, ponto a ponto, vai desfazê-las. Esse é o livro, assim, porrada nos hereges, entendeu? Outro livro que não é só de combate, mas daí é para ensino, é este aqui, o Catecismo, vamos dizer, tradicional da igreja, que é o Catecismo de Trento, feito pela editora Castela. Muito bom, está em promoção também na livraria. É um catecismo grossão, está numa edição capa dura, cheirinho bom. E esse é o catecismo que perdurou em muitos e muitos séculos na igreja. Recomendo a todos que querem ter uma formação bem sólida. Bernardo, por que você não fala da maçonaria? Tá aqui, cara, para de chorar. Tá aqui, ó. Leia a Conjuração Anticristã do padre Henri de la Suie. É assim, é um livro que vai te deixar de cabelo em pé, mas é como a maçonaria busca se consolidar através da destruição da igreja. Vale a pena ler este livro, você que tem dúvidas a este respeito e quer conhecer. É um livro feito em 1910, então não está, vamos dizer assim, atualizado como talvez você queira, mas a história está aí e não deixa negar. Raymond Ibrahim, Crucificados, a perseguição islâmica aos cristãos. Este livro aqui é sensacional. Eu acompanho o trabalho do Raymond Ibrahim já faz alguns anos, e ele tem um trabalho de mapear os ataques islâmicos aos cristãos, e também, não só isso que ele faz no livro, mas ele mostra como a doutrina islâmica, o ensino, fundamenta a violência contra os cristãos. Está tudo aqui, se você quiser compreender este assunto profundamente. Crucificados, do Raymond Ibrahim. Anthony Esolen, cara, você que é pai, você que é mãe, tio, tia, vovó, este livro aqui é para você entender a importância de cuidar do imaginário do seu filho, enteado, sobrinho, neto, etc. 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Você vai entender o que não fazer e o que fazer para cuidar da imaginação do seu filho, que é o bem mais precioso que ele tem. Bernardo, eu quero estudar Santo Tomás, eu não sei por onde começo. Eu leio a Suma contra os gentios, eu leio isso, eu leio aquilo. Leia isso aqui, cabra. Tá? Leia isso aqui. Frederick Copleston, Tomás de Aquino, introdução, vídeo e obra. O Copleston é um padre católico maravilhoso, que tem uma das melhores enciclopédias filosóficas que existem, que parece que será traduzida em breve. E essa obra é fundamental se você quiser começar a estudar e conhecer Santo Tomás de Aquino. E aí vem o grande anúncio desta promoção. Eu vou fazer outros anúncios de outros livros do James Burnham, O Suicídio do Ocidente, um ensaio sobre o significado e destino do esquerdismo. Este é mais uma bomba para detonar o esquerdismo, de um jornalista, teórico político, professor de filosofia, etc., americano. Ele foi esquerdista há muito tempo e depois se converteu, né, abandonou esta porcaria e tornou-se um conservador, que é o estado natural da humanidade. Neste livro ele mostra a destruição do Ocidente. Todos os livros estão em promoção, fora vários kits sensacionais que estão também à venda na livraria. Aproveite, ela vai até o dia 1º de novembro, ok? Pessoal, espero que a questão da explicação do Papa Francisco tenha ficado clara e vamos aí dirimir as confusões, pacificar o nosso coração, saber que o ensino da igreja não mudou, vamos resistir na fé e que esses tipos de declarações e deslizes podem acontecer. Foi reconhecido, vamos dizer assim, pelo Vaticano esse deslize, tanto que foi cortado da entrevista original. E agora esse russo, né? Mais uma vez, recuperou esse trecho e causou toda essa polêmica, tá bom? Então, e perplexidade nos fiéis. Rezem pelo Papa, rezem pela igreja, resista firme na fé e o ensino da igreja não muda. Tamo junto, paz no coração, um amor a Jesus sempre, e que Maria passe à frente de todos nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo.